Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Alan e essa vai ser uma apresentação do Origin. Eu estou aqui utilizando a versão 2020 acadêmica e para isso eu estou conectado à rede da instituição. Então, como você pode ver, ele tem essa cara. Se tiver uma versão mais antiga que você esteja usando, vai ter uma aparência semelhante. Aqui nós temos um book e para adicionar outros books é só clicar nesse ícone aqui. O book nada mais é do que uma coleção de planilhas. E como no Excel, você pode também inserir novas planilhas ou deletar. Aqui sempre tem que tomar cuidado quando for fechar essa janela, porque o Origin, quando você fecha, ele pergunta se você quer esconder ou deletar. No caso, eu vou deletar essa daqui, mas caso você queira esconder, o ícone fica transparente aqui. Se quiser reativar, basta dar 2 cliques e a janela volta. Maximizando aqui, a aparência é praticamente a do Excel. Nós temos aqui colunas e linhas. Aqui eu posso começar inserindo valor. E de forma análoga ao Excel, eu posso arrastar para ter um auto-preenchimento. Também é possível colocar algumas funções aqui. Existem duas formas. Nós podemos colocar nesse f de x, escrever a função aqui que ele vai calcular para essa coluna inteira, ou clicar aqui com o botão esquerdo e depois com o direito, set column values. E nessa janela nós podemos escolher a função que queremos, dentre todas as que estão disponíveis, ou simplesmente escrever aqui. Essa função é uma função para gerar número aleatório entre 0 e 1. Então eu vou aplicar e dar um OK. A função apareceu aqui e preencheu já automaticamente. Caso eu queira colocar essa função dependente de uma coluna, eu posso fazer isso também. Eu vou editar aqui. Vou falar que essa aleatoriedade ela vai depender da coluna A. E aqui pode ver que os valores acima de 1 ficaram 0, porque essa função ela trabalha com valores entre 0 e 1. Como eu não quero isso, vou voltar para como estava antes. E aqui quando eu volto, aparece esse tipo de ícone. E isso daqui quer dizer que o número não está aparecendo. Então eu tenho que aumentar o tamanho dessa coluna. É só eu parar o mouse aqui nessa linha do lado e arrastar. Aqui nós temos o cabeçalho. Temos o nome. Eu vou colocar aqui como se fosse o tempo. Aperto o Tab e aqui eu posso colocar como se fosse o meu sinal. Eu posso falar que o meu tempo é em segundo e o meu sinal é em dB, por exemplo. Além disso, eu posso fazer um comentário sobre esse dado que está aqui na coluna B. Vou falar que esse daqui é a minha amostra 1. Para fazer o gráfico, eu posso selecionar as colunas que eu quero e clicar no ícone aqui embaixo. Tem um gráfico de linha, um gráfico de símbolos, um gráfico de linha com símbolo e assim por diante. Aqui eu vou clicar nesse gráfico de linha. Aí ele mostra já o gráfico com o nome da amostra que eu coloquei naquele comentário, o nome do eixo y, que é o sinal, com a unidade dB, e a mesma coisa para o tempo e para a unidade em segundo. Aqui é interessante notar que ele já preenche automático e se alterar o valor aqui, por exemplo, falar que é milissegundo, ele vai alterar aqui no gráfico também. Se nós clicarmos 2 vezes aqui nessa legenda,
aparece esse símbolo. Isso daqui é o símbolo de script do Origin. Ele indica que aqui ele vai estar pegando o nome da coluna X do book que ele está associado. Voltando aqui para o book, vamos dizer que eu queira adicionar mais colunas. Então tem um símbolo aqui que eu posso só clicar e ir adicionando. Eu vou simplesmente selecionar esses itens do cabeçalho e arrastar aqui para a direita. Ele copiou os nomes, copiou as unidades e só mudou os comentários. Ele está associando também todos esses valores com essa função de aleatoriedade. Mas vamos dizer que eu queira me basear nessa coluna C, eu queira que a função esteja associada à coluna B. Então eu posso preencher e aí apareceu esse ícone verde. Isso significa que se eu fazer alguma alteração na minha coluna B, ele vai recalcular automaticamente. Se eu quiser, eu posso recalcular manualmente ou falar que não quero mais que recalcule. Para fazer essa plotagem, eu posso simplesmente selecionar e clicar aqui num dos ícones, mas agora eu vou fazer diferente. Eu vou clicar primeiro no tipo de gráfico que eu quero. Quando eu faço isso sem selecionar nenhuma coluna, aparece essa janela. Isso daqui eu posso escolher qual eixo do X eu quero e o que eu quero no eixo Y. Então, quais são os valores. E se eu usar o scroll aqui para rolar para baixo, eu posso selecionar todas as colunas Y que eu tenho. Selecionado todos, eu posso adicionar. Feito isso, ele criou um grupo e eu vou explicar por que esse grupo é importante. Aqui ficou uma confusão, porque os meus valores são muito próximos, né, entre 0 e 1. E para diferenciar um pouco, eu vou voltar aqui e eu vou fazer que a minha coluna D vai ser 1 mais qualquer valor aleatório e a minha coluna E vai ser 2 mais qualquer valor aleatório. Voltando no gráfico, aqui aparece que a minha amostra 3 ela não está mais aparecendo no meu gráfico, mas isso não é um problema. Para solucionar isso rapidamente, basta clicar no ícone para fazer o Rescale. Aqui ele já faz um autoajuste somente em Y, que é onde está essa setinha vermelha marcada. Se eu quisesse fazer o autoajuste em X, eu só clicar no ícone de cima, ou se eu quiser fazer um reajuste geral, era só ter clicado nesse ícone aqui. Voltando para os itens, então nós podemos dar 2 cliques numa das linhas, e aqui nós temos por que o grupo é importante. Eu posso fazer uma edição direta de todas as linhas só por aqui. Ou seja, se eu quiser mudar as cores das linhas, eu posso ter um incremento de 1 por 1, quando significa que quando eu tiver essa barra de cores e fizer esse 1 por 1, vai ser a primeira linha preta, a segunda vermelha, a terceira azul, a quarta verde, a quinta seria roxa e assim por diante. Também posso fazer uma diferenciação por símbolo. Aí, por exemplo, eu não quero que tenha diferenciação por símbolos. Então eu clico nessa setinha e coloco o nome. Agora são todos quadrados. Se eu clicar aqui em aplicar, todos os símbolos do meu gráfico mudou para quadrado. Tipo de linha também, eu posso fazer uma diferenciação. Se eu clicar no incremento por 1 e clicar em aplicar, cada linha vai estar num formato diferente, uma sólida, uma tracejada, uma com ponto. Mas aqui eu vou deixar sem diferenciação. Aqui também é interessante ver que eu posso
alterar a linha. Então eu posso mudar a espessura da linha, colocar 3 aqui e dar um aplicar. E quando eu faço isso, ele já muda a espessura para todas as linhas. Também posso fazer no estilo, mudar o estilo de sólido para short dash. E eu coloco aplicar. Então já todas estão tracejadas. É interessante explorar todas essas opções, mas tem que tomar cuidado com o short dash para o dash, porque aqui o dash ele deixa o tracejado mais espaçado e às vezes no seu gráfico não pode ficar muito legal. Aqui também podemos fazer a diferenciação do símbolo. Posso deixar somente o contorno do símbolo com um preenchimento branco, mas eu posso deixar também um preenchimento transparente. Posso aumentar o tamanho do símbolo. Posso aumentar a espessura da linha do símbolo. Aqui no painel mas praticamente não mexemos. E o drop line é interessante porque se você tiver muitos pontos, talvez fique muito poluído utilizando os símbolos. Então você pode fazer o skip point. Aqui vou fazer um skip point de 2 porque eu tenho poucos dados, mas só para exemplificar. Então ele deve tirar esse símbolo e esse daqui. Então, a cada 2 pontos, ele tirou um símbolo. Se eu fizer o skip point de 3, ele muda. E se eu não quiser fazer skip point, ele volta todos os símbolos aqui. Isso pode ser uma alternativa caso você tenha muitos símbolos e não esteja enxergando o comportamento da curva desejado. Se eu quiser mudar o tipo de plotagem, eu posso alterar aqui também. Posso selecionar a linha aqui e aplico. Então ele já altera no grupo inteiro. Vou finalizar aqui. E caso eu queira alterar as configurações de plotagem, eu posso clicar com o botão direito no número do gráfico aqui e clicar em Plot Setup. Caso eu não queira que todas as minhas linhas estejam no mesmo grupo, eu posso arrastar as minhas linhas para fora desse grupo. E se eu selecionar 2 linhas com o Shift, eu posso clicar com o botão direito e clicar em agrupar. Agora eu tenho 2 grupos. E o que isso muda? Então, aqui nós podemos ver que ficou 2 linhas pretas e 2 linhas vermelhas, né? Vou clicar em uma das linhas pretas aqui. 2 cliques, ele vai abrir essa janela. Cada grupo agora, ele é identificado pela sua primeira linha. Ou seja, esse grupo 1, ele está representando essa linha, primeira linha, e a segunda linha. Tanto é que a segunda linha não tem configuração nenhuma para ser feita. Já o grupo 2 é a partir desse terceiro item e está envolvendo o 4º item aqui também. Isso é interessante caso tenha algum gráfico que eu queira colocar com um tipo de linha, que eles seriam talvez do mesmo grupo, né? E eu posso deixar aqui o primeiro grupo de linha sólida e o segundo grupo de linha com short dash. Ou seja, eu posso fazer uma representação que as linhas pretas são da mesma amostra e as linhas sólidas elas representam um valor, enquanto as linhas tracejadas representam outro valor. Também posso fazer alterações no grupo, caso eu queira uma cor diferente.
mas o recomendado é sempre deixar cores semelhantes quando você está fazendo seus gráficos. Finalizando aqui. Bom, então acho que essa daqui já dá para concluir a apresentação do software. Nos próximos vídeos eu vou estar mostrando como fazer importação e como estar utilizando todos esses recursos que eu falei de uma forma melhor.